Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um vídeo de mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 7 de 4 de 2015 com os fechamentos do dia 6. Como era de se esperar, o Ibovespa continuou subindo. A gente tinha uma região aqui muito interessante em novembro, estava na mesma faixa de preço, né? Ele fez uma movimentação de alta muito parecida que ele tinha feito aqui atrás. Naquela ocasião, ele subiu direto até os 56 mil pontos num dia. No outro dia bateu aqui, ó, 57.400 pontos. Dessa vez ele já subiu com menos ímpeto, né? Da outra vez também ele estava caindo, estava recuperando. Dessa vez ele já veio subindo mais de baixo, né? Então ele já gastou uma ficha aí para chegar até aqui. É normal que ele não tenha tanto embalo assim para recuperar, mas ele continua subindo. Agora o que aconteceu foi o seguinte: a gente tem um triângulo aqui enorme, com a base aqui embaixo, ó, que também tem no gráfico do Ibovespa Futuro, que a gente vai ver daqui a pouco, cuja projeção está perto, né? Está 53.700 pontos, que foi atingida hoje. Inclusive, a máxima do dia estava mais alta, acabou voltando no fechamento para ficar na linha dessa projeção. Esse triângulo aqui é daqueles que foi rompido muito antes, porque esse triângulo vai lá para a direita, né? Ele vai lá embora. Ele foi rompido muito antes, tá? Normalmente, quando é rompido muito antes, vai até metade da projeção. Como a projeção estava muito perto, 1.500 pontos, que é o equivalente a um dia de oscilação, então ele chegou aqui na projeção. Mas esses outros triângulos que estão rompidos aqui, ó, esses aqui, estão projetados lá em cima para os 56 mil. Só que para chegar nos 56 mil, ele vai ter que romper um monte de resistência, inclusive essa linha de projeção do triângulo, que pode dar uma seguradinha no preço. Então o Ibovespa deve fazer um diazinho aí, ou dois ou mais, segurando, o que não quer dizer que ele vai arrefecer a tendência. Ele está projetado para 56 mil pontos, tá? Ele só tem agora as resistências dos 53.700 até os 54.700 bem em cima da cabeça dele, então ele deve dar uma segurada aqui. É mais provável, né, que ele dê uma segurada aqui nessa região. Aqui o Ibovespa Futuro, o futuro que a máxima do dia foi 54.300, e a gente tem um triângulo aqui para os 54.600, né? Então ele chega próximo aí, tá? Mas não atinge. Ele pode fazer agora um treework, ou seja, ficar um pouquinho mais aqui, depois e de novo. A gente tem uma projeção também alta para os 57.350, que está em linha com 56.700 do gráfico à vista por causa da taxa de juros, né? Embutida aí no índice Ibovespa Futuro. E da mesma forma ele continua também na tendência de alta, está projetado para cima, né? Os 54.600 podem ser atingidos essa semana, 57.350 depende. Se a gente olhar o Ibovespa Futuro aqui atrás, né, em novembro, aquele mesmo período que eu mostrei no Ibovespa à vista, a gente vê ele saindo em 3 pregões de 51 mil para chegar em 57 mil pontos, tá? Subiu 11% em 4 dias aqui. Mas não é o comum, né? A gente estava vendo daquela volatilidade forte do segundo turno também, onde a Dilma ganhou por 0,nada%. Dessa vez ele não deve repetir, eu falei não deve, né? No sentido de probabilidade de acontecer de novo uma oscilação tão grande é menor, de uma só vez. Mas ele pode andar a mesma coisa em mais dias, né? Pode andar 10 dias, em vez de 4 dias subir em 10 e tal, né? Ele está projetado para isso, a projeção está curta, o que quer dizer que pode rolar uma movimentação mais forte nos próximos dias para cima, mas está aí em aberto. Para baixo, aí o suporte está nesse V aqui, nessa cunha, né, do triângulo mesmo, tá? Ele pode fazer uma correção até a casa aqui dos 52.500 pontos sem alterar nada. Se ele perder esse triângulo aqui, essa linha vermelha, né, passar a linha vermelha para lá, aí sim a coisa dá uma bela de uma melecada e desmonta o sinal, mas ele está meio longe de fazer isso, então a gente vai ficar, por enquanto, com o viés de alta mesmo. E aqui o dólar que está com o triângulo montado, não dando dentro do triângulo, é sinal de indefinição. Se ele perdeu 3,10, que é essa linha aqui, ó, que ele bateu na semana passada, né, ele já tinha batido no 3,10 aí quando perdeu o gap, né? E aí voltou a subir um pouco, lá para 3,20 e pouco, 3,27. Agora ele voltou, né, ele abriu bem pessimista aqui no 3,10 e acabou se recuperando aí para 3,15. Mas se ele perder isso aqui para baixo, aponta para o 2,888. Certo? Que a projeção do triângulo tem o ombro, cabeça a ombro aqui. Está um meio torto, mas está apontando exatamente o mesmo patamar.
Então, o dólar está travado aqui entre o 3,10 e o 3,25. Vamos ter que esperar ele sair para ver o que vai acontecer. Agora, com a Bovespa subindo, é provável que o dólar rompa para baixo, né? Que é o inversamente proporcional dos dois. E aqui a Petrobras, olha lá, a Petrobras, projeção dela 11,02, máxima do dia 10,99. Ela não conseguiu bater no 11, né? Ela ficou lá, fez até uma figurinha de baixa agora, ó. Fez uma estrelinha da noite. Se amanhã ela continuar e fizer mais um candle de baixa, ela marca um topo pelo padrão de candlestick e até aponta para voltar para o 10,12. Tá? Se perder o 10,12, aponta de novo aqui para o 8,96. Pouco provável que ela vai chegar novamente nos 8,96 com essa formação, mas ela chegou aqui e já foi lá para cima, né? Se ela conseguir, por outro lado, fechar acima do 11,02, aí ela vai abrir projeção para R$12. Né? 12, que é o número que foi trabalhado o ano passado todo e só foi perdido quando realmente a coisa deu uma melecada aí no começo de dezembro. E aí a Petrobras se enfiou naquele limbo lá dos R$8, tá? Mas ela já está de volta nos 2 dígitos e pode ser que ela fique nos 2 dígitos, né? Se, dependendo da formação que a gente vê aqui, se não for uma formação de baixa forte nessa terça-feira, pode ser que a Petrobras só faça uma correção aqui, que nem ela fez aqui, ó, para depois continuar tocando a ficha. Não é um bom momento para operar Petrobras agora, né? Quem queria ter vendido lá na projeção, o 10,99 foi a melhor oportunidade. Agora tem que esperar um próximo sinal. E vamos falar agora da Vale. A Vale que estava apontada para baixo. Vê se eu acho aquele triângulo que a gente viu semana passada. Olha aqui, ó. Estava com o triângulo apontado lá, rompeu 15,50 e tal. Projeção 12,64 aqui embaixo. 12,86 com a gordurinha, né? Por causa do Fibonacci, que foi rompido no 15,50. Ela montou um envolvente de alta na semana passada e hoje já começou rompendo 15,50 para cima de novo, mas naquela de quem está correndo para não chegar, né? Fez um candle vermelho, quer dizer que ela fechou abaixo da abertura no mesmo dia, embora tenha sido 0,6% acima ainda do pregão da sexta-feira. Mas isso aqui não quer dizer muita coisa, porque ela pode oscilar até a linha vermelha do triângulo no 16,40, tá? O que está bem longe do preço, né? Tá? A gente está falando aí de 5% quase de distância para o preço, então tem ainda uma gordura para ela oscilar dentro desse rompimento do triângulo. Se ela voltar a perder o 15,50, fechar abaixo do 15,50, ela não conseguiu hoje, mas se ela voltar a conseguir fechar abaixo do 15,50, ela já ameaça esse fundo aqui do envolvente, do 14,70, e perdendo 14,70 já fica apontada para o 13,87, que é a primeira projeção, e depois o 12,86, que é a projeção final. Vamos lá, falar do Banco do Brasil. O Banco do Brasil puxando aqui, Itaú, Banco do Brasil e Ambev puxando, né, o Ibovespa para cima. O Banco do Brasil que rompeu ontem não, na sexta, o 24,38 e se apontou lá para o 26,72, né, de projeção de alta. Inclusive ele deu um sinalzinho aqui do Super Média Móvel, coincidindo, que é o estudo matemático aqui de baixo, coincidindo com o rompimento do 24,38. Então está apontado, né, primeira parada 25,83, um possível pullback até o 24,38, e se fechar acima do 25,83, 26,72 seria a nossa projeção final. Como ele está retangulado aqui atrás, tem 2 topos na mesma projeção, né, além de fundos no mesmo lugar, a gente poderia até pensar num 28,17, mas isso depende dele fechar acima do 26,72 também. Se ele fechar numa máxima, se ele passar numa máxima acima e fechar abaixo, não monta a projeção para o 28,17. Vamos falar agora do Itaú, que também está aqui, ó, logo acima do Banco do Brasil. A diferença é que o Banco do Brasil subiu 3 e o Itaú está subindo 0,8, mas o Itaú tem um peso muito maior, né? O Itaú fazendo uma figurinha parecida com a da Petrobras, né, de que está correndo para não chegar, abriu muito mais feliz e contente do que fechou, mesmo assim subiu 0,9%, está numa região ainda difícil, não conseguiu passar a máxima do topo anterior, que era 37,53, ficou no 37,47. Se conseguir passar, tem aqui o 38,35 como primeira projeção, 39 como segunda projeção. Se conseguir passar dessa área densa para cima, tem o 42 e o 48 pelo gráfico semanal, lá também está na análise do Unibroker, lá escrita do YouTube 4. Para baixo, essas 3 linhas verdes aqui dos triângulos que foram rompidos para cima e abriram essas projeções todas, são os nossos suportes mais efetivos. E para encerrar, vamos falar da Ambev, que não só conseguiu passar,
tocar no 19,07 depois de muito sofrimento, uma sofrência absurda, como passou, né? Fechou no 19,24, isso é um bom sinal. Ela retomou aqui essa linha de tendência, né? Fechou grudada nessa linha de tendência de alta, que é a primeira mais de cima aqui do Fibonacci Fan, e com isso ela abre espaço para ir até o R$ 20,15. Tá? Ela que estava pelo gráfico semanal, esse eu vou mostrar porque estava bonito, dá para ver um monte de coisa. Pelo gráfico semanal ela estava no 18,80 travada. Com essa pancada aqui ela se livra, né, no 18,80 por enquanto. Vamos esperar, eu esqueci de apertar o do Enter aqui. Vamos esperar ela passar para cima na sexta-feira. Então tem essa semana inteira ainda para ela se segurar acima do 18,80. Ela conseguindo se segurar acima do 18,80. Aí, ó, tá abrindo o gráfico. A gente tem a projeção aberta para o 21,69. Lá em cima, né? O gráfico diário está vindo até aqui, mais ou menos, o 20,59, que é a primeira projeção do semanal, e depois a gente tem o 21,69. Tudo depende dessa semana inteirinha. Até sexta-feira ela ficar acima do 18,80, fechando sexta-feira acima do 18,80. Como fechou na semana passada, mas foi de levinho, se ela fizer um fechamento bonitão aqui nesse espaço em branco, né, ou talvez até mais para cima, aí a projeção fica bem clara até o 21,69. Agradeço muito pela presença de todos e até o próximo Giro de Mercado em 5 minutos.